Bem-vindos a todos, boa tarde para quem está participando já. Eu sou a Rafaela Santos, líder de contratos digitais na Suez Water Technology Solutions, e eu vim falar aqui a convite para vocês um pouco sobre a inovação digital e o que pode trazer de benefícios para a indústria da água e na indústria em geral, certo? Quando a gente fala de inovação digital ou qualquer tipo de inovação, uma das primeiras coisas que a gente tem em mente é o desafio que as indústrias têm. Essa pesquisa foi feita com um grande número de CEOs e eles mostraram esses principais desafios nas indústrias. Reduzir os custos, cumprir com regulamentos governamentais, garantir qualidade, como aumentar a produção, como diminuir a variação dentro do seu processo. Isso é em geral, e eu tenho certeza que vocês sentem isso dentro da indústria de mining. Mas eu queria trazer, dentro da indústria de mineração e da indústria de siderurgia, mas eu queria trazer para vocês alguma coisa um pouco mais real, um pouco mais dentro da indústria de vocês. Então, existe esse relatório, provavelmente muitos de vocês devem conhecer, feita pela consultoria Deloitte. Ele chama Tracking the Trends, que é as principais tendências, certo? E ele é voltado para a indústria de mineração. E nos últimos 3 anos, 2018, 2019 e já agora o relatório de 2020, tem uma tendência bem que mostra assim, que são esses temas relacionados à digital, à inovação. Então, por exemplo, em 2018, a gente teve esse tema do trazendo o digital à vida. Outro tema que seria uma tendência aí, né, uma das 10 tendências, ultrapassando as barreiras da inovação. E no mesmo ano, junto com outros temas, também tinha a gestão da água. Então, em 2018, a gente teve 3 temas aí super relacionados ao que a gente vai tratar aqui agora, ao que a gente vive no dia a dia. Em 2019, quebrando a barreira entre o Analytics e a inteligência artificial, também super dentro de digital, de dados, gestão de risco na era digital e digitalizando a cadeia de suprimento. Agora, eles trouxeram uma visão, em 2019, já um pouco mais, o que a gente faz. Em 2018 foi como a introdução, e 2019 já foram alguns passos ali dentro da cadeia. E esse é o novo, já está disponível para poder fazer o download, e inclusive tem vídeos e imagens bem legais já no site da Deloitte. Quem quiser depois, se quiser pedir para a Karina colocar o seu e-mail aí, eu envio para vocês esses relatórios ou o link onde eles estão, que ainda continua com essa tendência aí, mostrando como modernizar as principais tecnologias de base e a liderança no mundo da indústria 4.0, que aqui é uma visão, como é que o profissional tem que se preparar para a indústria 4.0, o que as empresas vão olhar para que os profissionais tenham de capacidades, certo? Como as equipes vão estar organizadas. Então, é bem interessante isso. Mas a gente ouve essas grandes palavras assim, inteligência artificial, digital, big data, internet das coisas, machine learning, e a gente pensa, isso são todas tendências, certo? Todo mundo está falando isso. Mas isso é o agora. Não existe mais a tendência. Hoje, digital não é mais uma questão de moda, é uma questão de sobrevivência. E o que é que a gente chama de digitalização industrial? Bem, voltando lá atrás, antes dessa 4ª revolução que a gente está agora, a gente teve a nossa primeira revolução, que eu acho que vocês lembram, foi aquela quando a gente conseguiu fazer o motor a vapor. Depois, com Henry Ford, quando ele fez a linha de produção em massa, e também com o advento da eletricidade. A terceira não faz tanto tempo. Ela foi quando os computadores e os softwares foram inventados. E a 4ª, ele é uma interligação dos computadores entre si. Então, como é que as máquinas conseguem se comunicar e como é que elas ajudam na tomada de decisão? Esse conceito de 4.0, ele
é alguma coisa que ainda está sendo moldada, é uma realidade que está sendo construída. Ele está mutando. Por isso que ele não é um conceito tão fácil de se definir ainda. E é muito legal para a gente estar vivendo como profissionais nessa era onde tudo está sendo descoberto e onde a gente pode fazer parte da próxima grande inovação. É importante ter em mente que quando você está trabalhando numa organização e você quer implementar uma cultura de inovação, não existe um caminho certo a você seguir. Não existe você copiar a receita da outra organização porque deu certo. Não é uma roupa como se fosse uma roupa tamanho único, sabe? Você tem que conhecer o que tem no mercado e aí sim o profissional tem que direcionar aquela ferramenta para sua necessidade. Muitas vezes você vai precisar adaptar ela. Muitas vezes essa ferramenta talvez nem exista ainda um conceito dela. E é por isso que a Deloitte chama tanta atenção agora, igual eu mostrei para vocês, para os profissionais, para a liderança dentro do mundo 4.0. Vou trazer aqui uma explicação, não sei se vocês, provavelmente a maior parte já deve conhecer, mas quando a gente fala de IoT, é a internet das coisas em português, certo? É como se fosse quando os objetos conseguem se conectar e se comunicar entre eles. Então, um exemplo dentro de casa seria se a sua geladeira conseguisse ver que o leite acabou e ela já pedisse automaticamente o leite em algum lugar e ele chegasse no dia seguinte na sua porta, sem você precisar fazer nada. Outra palavra que está muito em tendência agora, que as pessoas falam muito, é o Big Data. Que o conceito dele é que você tem vários dados e você coleta dados a todo momento. Então, por exemplo, essas máquinas que a gente tem hoje dentro da indústria, elas geram dados a todo momento. Dados de temperatura, dados de pressão, dados de vazão, dados de produção, etc. N dados por minuto. Como a gente trata eles, é o que a gente precisa, como ter valor, né? Não adianta só você colocar dados lá, mas você não coletar nenhum valor disso. Então, Big Data é o conjunto de dados. E o Machine Learning, Machine Learning, que é a aprendizagem das máquinas, ela permite com que códigos sejam feitos, com que as máquinas aprendam, sem você fazer um código. Então, foi determinado assim, chegou um momento onde para a gente tomar alguma decisão, com a quantidade de dados que a gente tem, o mundo da internet, na verdade, o mundo dos softwares, percebeu que isso seria muito complexo, conseguir desenvolver, escrever um código para cada situação possível. Então, o Machine Learning surgiu para que as máquinas conseguissem elas mesmas desenvolver seus códigos. Então, por exemplo, hoje a gente ouve muito falar em veículos autônomos, que basicamente é Machine Learning ali no mais pura definição. Um momento, por favor, desculpe. Pronto. A Machine Learning na mais pura definição, onde você consegue treinar essas máquinas a identificarem padrões, como, por exemplo, placas de carros, semáforos, pessoas e até outros carros e a faixa que ela está ali. E a partir disso ela vai tomar suas próprias decisões. E o Digital Twin, que é o gêmeo digital, né? Que é quando você cria uma cópia do seu processo que existe no virtual, para que você possa controlar o seu processo e ver esses dados para ver o que está acontecendo com eles. E por que as organizações falam tanto de inovação? Por que elas falam tanto de indústria 4.0? Porque elas têm 3 pilares que elas devem se manter, né? Elas têm os ativos, elas têm as suas operações e elas têm as pessoas. O que as organizações buscam é juntar isso tudo. Fazer com que os seus ativos tenham uma vida maior e fiquem mais tempo em atividade.
que as suas operações custem menos, porém que elas sejam mais eficientes. E que as suas pessoas tenham mais produtividades e que isso não seja uma questão tão variável. Mas a questão é como fazer isso, né? Como eu falei, não existe caminho único. Eu vou trazer aqui para vocês, vou contar um pouco sobre o que é o APM, que é o gerenciamento do desempenho de ativos. APM é em inglês, Asset Performance Management, ou gerenciamento de desempenho de ativos, que seria a tradução. E você pode utilizar outras fórmulas. Eu gosto muito do APM, porque ele consiste em capturar dados, integrar estes dados, fazer a visualização e, junto, rodar analíticas. Aqui, quando a gente fala analíticas, são cálculos, são aquelas predições que a gente espera que o futuro nos dê, né, que o digital nos dê, para eu poder tomar uma decisão mais certa. Assim, eu consigo melhorar a confiabilidade e a disponibilidade dos meus sistemas, dos meus ativos fixos. Ele consiste no monitoramento, basicamente. E também consegue fazer a predição de forecast, por exemplo, e tem ali um centro de manutenção mais centralizado, com maior confiança. Basicamente, o sistema APM, ele vai conseguir, ele vai conseguir conectar os seus sistemas de atividades, que são aqueles controladores que você tem no seu campo, medidores, etc. Vai conseguir conectar os seus sistemas de supervisão e também o seu sistema ERP. ERP é aquele sistema que você engloba todas as áreas da empresa. Então, por exemplo, o SAP, um Oracle, etc. Esses são sistemas de ERP, certo? E então a gente tem essa pirâmide aqui, que todos esses campos, eles geram dados. A gente precisa conectar esses campos a uma APM, que geralmente é uma plataforma em nuvem, para poder visualizar esses dados e a partir daí tratar eles e ter resultados que agregam valor para a gente, certo? Então, voltando aqui rapidinho, todos esses sistemas geram dados e como capturar eles, né? A gente precisa ter uma forma fácil de visualizar. Esse é todo o conceito do APM, que é onde a gente pega esses dados para a gente poder medir justamente o desempenho de cada fase do seu ativo. Basicamente, você está construindo uma Ferrari ou um sistema de Fórmula 1. Esses números são a quantidade de pontos, de parâmetros, né, que eram monitorados nos anos de 1970, 2010 e hoje na Fórmula 1. Eu trago a Fórmula 1 porque ele é um modelo bem fácil de se inspirar em inovação e em troca mesmo, né, de tecnologia, como a tecnologia pode melhorar o desempenho. Em 1970, a gente só tinha 2 parâmetros sendo medidos em Fórmula 1. Basicamente, tempo. Enquanto em 2010, já eram mais de 10 mil parâmetros. Hoje, são medidos mais de 1 milhão de parâmetros na Fórmula 1. E por que se mede tanto? Para que a tomada de decisão seja feita de forma assertiva, ágil e rápida. Então, eu lembro que quando eu era criança, um pit stop da Fórmula 1 demorava 10, 14 segundos. Hoje, eu mal consigo ver o pneu sendo colocado. Para mim, o carro nem para mais. Isso é inovação. Isso é tecnologia trazendo benefícios aí para o processo. E como se beneficiariam as organizações, né? Elas teriam, isso seria o conceito do APM, elas teriam uma visibilidade melhorada, elas conseguem monitorar KPIs, que são indicadores chaves. Então, o que é importante para o seu sistema para ele operar? Consegue ter um ponto de interação entre o seu sistema, aquele seu sistema ERP, que é o SAP, Oracle, por exemplo, com um outro sistema que é separado. Então, você não precisa de pessoas fazendo essa conexão e tendo que colocar dados manuais. Melhora o fluxo de caixa da empresa,
Porque, por exemplo, você vai estar ali com menores custos de manutenção, você vai ter uma melhor utilização dos seus ativos, uma melhor saúde para eles, vai amplificar a vida dos seus equipamentos e vai permitir com que você consiga enviar alarmes para que as pessoas ajam rapidamente e também vai permitir a criação de relatórios para que as pessoas consigam visualizar os dados do passado e, assim, planejar ações e planejar decisões. Basicamente, ela vai permitir com que você também construa o seu Fórmula 1. E, para encerrar aqui, e aí, antes de eu passar para o Otávio, eu queria lembrar que a inovação depende de cada um de nós. Ela não necessariamente precisa ser alguma coisa gigante que já, no primeiro projeto, gera milhões de dólares de economia. Ela pode ir começando, geralmente as melhores inovações começam pequenas, e elas vão sendo incrementadas com o passar do tempo, e aí sim se tornam gigantes. Também nesse relatório da Deloitte, mostra que a indústria de mining a indústria de mineração tem um grande potencial para ser desenvolvido dentro de inovação. Ela, comparado com a indústria de tecnologia, tecnologia, mas comparado também com a indústria de frente ao consumidor, né, que seria como se fosse supermercados, etc., indústrias alimentícias, ela investe muito menos em inovação. E eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês. Esse vídeo ele é bem legal no YouTube. Eu não vou conseguir mostrar ele aqui, porque senão a conexão ficaria muito ruim. Mas procurem depois no Google Um Mundo Sem Mineração, ou em inglês, que seria o original, A World Without Metals, que ele mostra o que seria do mundo sem metais. Então é bem interessante porque a gente vê as coisas se desfazendo, roupas, carros, alianças, prédios, até que no fim a gente não tem nada. A indústria da mineração e a indústria siderúrgica, elas sempre fizeram parte do mundo como sendo inovadoras. A gente não teria nada. Se você for olhar assim, você consegue pensar alguma coisa ao seu redor, onde não usou nenhum parafuso, por exemplo, é muito difícil. Então, queria deixar essa reflexão. A base dessa indústria é a inovação, e agora a evolução é como a gente consegue trazer isso para o mundo digital. Obrigada. Obrigado, Rafa. Vocês me escutam bem? Bom, então, boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Meu nome é Otávio, eu trabalho na Suez Water Technology Solutions há 9 anos, e há 8 eu trabalho na parte de automação de processos. Então, tudo que a Rafa falou aí, foi relembrando um filme aí de tudo que eu vivi nesses últimos 9 anos. A evolução que eu vi acontecer nesses últimos 9 anos foi incrível. Então, assim, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, a gente já tinha os equipamentos analíticos, os controladores, coisas simples, coisas mais complexas, mas muito ainda dedicado basicamente ao operador, a informação. O operador precisaria ir na área e olhar como está o equipamento. Se o equipamento está funcionando bem, se o equipamento precisa de alguma calibração, se precisa de uma troca de reagente, se o produto químico acabou, se o produto químico está sendo dosado direito, se pegou ar na bomba. Então, assim, são inúmeras coisas que aconteciam lá atrás, que era muito difícil da gente conseguir ter essa visão de uma forma simples. E essa parte da revolução digital, hoje você consegue ter todas essas informações na mão de quem precisa. E também dividido, isso é muito importante também salientar. Para um operador é muito importante saber se a dosagem está sendo feita certo, se o equipamento precisa de calibração, se tem produto químico. Agora, para um comprador, que ele tem que manter o estoque de produto químico, não é interessante saber se o equipamento está calibrado, se não está, isso para ele não faz diferença. Essa revolução digital entrega o valor nas informações para cada pessoa. Então, o inventário de estoque, o comprador vai estar ciente. Se o equipamento precisa de alguma
alguma interferência humana, o operador vai estar ciente, essa informação vai chegar para todo mundo. Então, isso é um ponto bem legal dessa revolução digital. E nos nossos sistemas, a gente tem coisas muito simples, né? Análises diretas, análises indiretas. Por exemplo, uma medição bem comum, que seria uma análise de pH, para você fazer uma dosagem de um alcalino ou um ácido, de forma automática. Isso, a gente já tem equipamentos fazendo isso aí. Hoje, com essa revolução digital, a gente tem a informação e tem a tendência para você conseguir fazer o estudo. Por exemplo, que horas que você costuma ter picos de falhas ali do processo onde gera uma alteração. Isso, com as tendências de gráficos que você consegue a um clique, não precisa você gerar uma planilha de Excel, fazer todo um trabalho de gráficos para você encontrar o problema. Hoje, você consegue a um clique identificar ali nos últimos dias, 7 dias, um mês, um ano, e você vê a performance. Isso também te mostra uma tendência para preditiva, né? Um caso real que aconteceu numa dosagem simples, que é uma dosagem de controle de pH, foi onde deu um problema no final de semana, numa planta, e quando a tendência do pH começou a sair do padrão, e o pH era uma coisa extremamente importante para essa indústria, começou a sair do padrão, o time da Suez recebeu um alarme no celular falando, ó, aconteceu alguma coisa. Entraram em contato com a empresa, e a empresa foi lá e identificou que a bomba tinha dado problema. Então, assim, conseguiu identificar um problema antes dele se tornar uma coisa muito grande. Conseguiram colocar uma bomba reserva para funcionar, aí passou o fim de semana trabalhando bem, na segunda-feira trocou o equipamento, colocou ele para restabelecido 100%. Isso é um caso de que a revolução industrial e a revolução digital tem ajudado muito, né, por uma coisa muito simples, mas que gera um valor agregado assim, muito alto para a empresa. Do mesmo jeito que, por exemplo, faltar um produto para você continuar um tratamento inadmissível, hoje você consegue ter ferramentas para você gerenciar isso aí de forma simples. E até, como a Rafa falou, chegar ao ponto do sistema identificar uma falha, uma falta de produto e já fazer uma compra. Isso, assim, foi uma das coisas que eu vivi nesses últimos 9 anos, eu vi isso acontecer, né? Então, eu acho bem interessante esse caso. E aí, trazendo agora um produto novo, que a gente tem trabalhado aí, que é um equipamento chamado TrueSense Monitor. O que esse equipamento basicamente faz? Ele simula um trocador de calor para um sistema de torre de resfriamento. Então, uma coisa bem importante também, para você saber se o seu trocador está bem ou se ele está ruim, se ele está sujo, se ele está trabalhando bem, você tem ali as performances de troca térmica que você consegue identificar por temperatura, quantidade de vazão que você precisa passar, mas para você ter uma visualização de como está o sistema, você tem que abrir o sistema. Para abrir o sistema, tem que ter uma parada programada para que você faça esse trabalho. E esse equipamento vem para você fazer uma simulação de um trocador de calor e conseguir ver em tempo real o que está acontecendo. Então, aqui no overview do equipamento, o que ele te traz? Ele vai trazer aqui na parte a entrada de água, a água vai entrar, vai passar aqui por um corpo de prova, essa cápsula aqui, é um corpo de prova de metalurgia igual ao do trocador. Ele tem uma proteção aqui em acrílico, então você consegue ver o que está acontecendo durante o processo, ao longo do tempo. Você tem essa visão. Na saída aqui você tem um filtro, que você pode reter alguma impureza do processo, pode estar passando aqui, que também é interessante você saber se é alguma parte que, por exemplo, metálica que está saindo da tubulação, e você consegue identificar. E aí você tem a saída para o sistema de resfriamento. Antes aqui você tem também um rotâmetro ou um medidor de fluxo online também que você pode utilizar. E você tem aqui os displays mostrando os parâmetros aqui, os parâmetros operacionais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai monitorar esses
depósitos nas torres de resfriamento. Esse sistema já é certificado globalmente, né? Fora do Brasil já teve todo um trabalho e está chegando, esse equipamento já está sendo importado para a gente manter ele aqui também e conseguir fazer os testes aqui e entregar para o mercado. Ele vai simular o processo, isso aqui é muito importante, ele vai simular esse processo exatamente nas mesmas condições operacionais do trocador. Por que isso é importante? Você vai ter uma cópia ali, né, um corpo de prova, trabalhando exatamente nas mesmas condições, com a mesma água, né? Você vai tomar uma picagem da linha da água de resfriamento e passar pelo equipamento, você vai controlar ali as condições para ficar igual ao seu trocador. Então você controla a temperatura e você controla um fluxo de água. Então isso aqui vai te mostrar o trabalho do trocador de calor. E aí você tem, pela corrente que o equipamento está gerando para aquecer esse sistema, a corrente real, versus uma corrente que foi calculada teoricamente, para ter essa variação de temperatura do sistema que você vai colocar, ele vai ser monitorado e isso vai te indicar se está tendo deposição ou não. Uma coisa bem interessante, nos testes, esse equipamento, ele consegue identificar depósitos aqui no corpo de prova com espessuras de 1 micrômetro. Então, assim, é uma coisa muito pequenininha, ele já consegue ter uma detecção e te mostrar que o seu sistema está indo bem ou se ele está indo mal. As metalurgias aqui que você pode utilizar podem ser alteradas, então você vai colocar uma metalurgia idêntica ao do seu trocador, e ele vai te gerar um fator de limpeza, que seria uma visualização rápida de como está indo a saúde do seu processo. E esse fator de limpeza vai ser por cálculos, ele não vai mostrar aqui nas telas um fator de limpeza, mas com esses dados, ele gera esse fator de limpeza, e isso é gerado, e você vai ter acesso a isso na nuvem, assim como a Rafa falou. Você vai ter acesso pelo computador ou pelo celular, você consegue monitorar como está o seu processo. E como que funciona, né, a ideia desse equipamento? Então, esse equipamento, para que ele fosse colocado e para que esses dados, esses cálculos fossem gerados, foram muitos estudos ali de laboratório, fazendo testes, para você definir a potência que você precisa para você manter a temperatura ali, da temperatura de pele, né, a temperatura que está na superfície do seu corpo de prova. E o depósito, o que ele faz? Conforme vai depositando alguma coisa aqui no trocador, ele vai funcionar como um isolador térmico. Então, uma vez que você gera uma potência para aquecer isso aqui, e a água passa por ele para resfriar, você começa a colocar um isolador térmico, o que vai acontecer? A troca térmica aqui já não vai ser mais tão eficiente, e a potência que você vai empregar nesse corpo de prova é menor do que a potência inicial. E você vai manter a mesma temperatura por conta que tendo ali um isolamento pela deposição, que é o que você quer ver. Tá? E esse é o princípio de funcionamento. Então, você vai fazer uma comparação do qual seria o real, que seria o teórico, né, na verdade, que você precisaria para manter, e qual é o real, com uma deposição já no seu corpo de prova. Essa diferença entra no algoritmo de cálculo para te dar o fator de limpeza. Então, aqui está os testes que foram feitos, né, para você conseguir identificar. Então, foram várias horas de laboratório aí, né, trabalhando, e claro, né, numa condição já favorável à incrustação. Então, seria uma água não tratada, em si, uma água até um tratamento para favorecer o problema aqui, para você conseguir enxergar esses dados de maneira rápida. E nessas análises de laboratório, foi indicado ali de 1 a 10 micrômetros o tamanho do depósito. Então, eu não sei se vocês conseguem identificar aqui visualmente, se está legal para vocês na foto aí pelo computador, mas você consegue ver aqui um corpo de prova, já com pouca deposição, e aqui corpo de prova com deposições um pouco mais críticas.
tá? Você consegue ver, é visual essa mudança. Por isso a parte de acrílico, porque você consegue ali, sem parar o processo, você consegue passar numa parte operacional, passar, ver como está o sistema, e consegue ter também esses dados aqui de forma instantânea, numa nuvem, e você vai poder trabalhar nesse fator de limpeza. Então aqui você vê que ele começa a ter uma queda nesse fator de limpeza. E uma vez que o fator de limpeza cai, ele não volta mais, porque isso aqui você não vai limpar isso aqui, né? Para limpar você tem que, assim como um trocador, você tem que parar o processo e fazer uma limpeza. No corpo de prova você vai substituir o corpo de prova. Mas esse problema que você está vendo no corpo de prova é uma foto do que vai acontecer no seu trocador. Então manter esse fator de limpeza aqui sempre alto é muito importante para você ver que o seu tratamento está sendo eficiente no seu processo. Essa aqui é a análise do depósito pós os testes, né? E ela identificou aqui predominantemente um depósito de cálcio, que é o mais comum que a gente vê nos sistemas reais, nas indústrias, o tamanho até 10 micrômetros, que é visível já nessa medida, e esses resultados que o equipamento deu, depois foram feitos testes de laboratório por lavagem ácida para comprovar se o equipamento estava dando o resultado certo ou não. E aqui você consegue ver como ficou um corpo de prova, né, bem atacado, né, lógico, numa condição favorável ao ataque, e aqui você consegue ver uma foto já em microscópio, para você ver o tamanho aqui desse depósito. Então, o que esse equipamento vai te trazer de benefícios no seu sistema? Bom, não que ele vai manter a limpeza, mas ele vai te indicar a limpeza do seu trocador. Então, se o seu sistema começar a indicar um fator de limpeza, começar a cair, você tem que fazer alguma alteração no seu tratamento químico para que isso seja minimizado. Então, com isso, você também vai otimizar a produção. Porque uma vez que o equipamento está limpo, e você tem certeza que está limpo, você não necessariamente precisa fazer uma parada ali programada, você pode continuar com o seu processo. Isso aqui também é extremamente importante, isso aqui eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer numa indústria aí no sistema, que é a falha catastrófica, que é onde você está trabalhando e de uma hora para outra você é obrigado a parar a produção para fazer uma limpeza no sistema, trocar peças. Então, isso aqui gera um gasto enorme, com tempo de hora homem, com tempo de produção e com perda de produção também. Ele reduz o consumo de água, né, e os custos associados, porque você pode trabalhar com ciclos mais altos, né, e também com uma alternativa de make-up. Isso também é uma coisa importante. O make-up da torre, né, a água de reposição da torre, às vezes você tem mais de uma fonte, e você tem uma água um pouco melhor, né, de uma qualidade melhor, uma água com uma qualidade um pouco pior, e você trocar esses make-ups, talvez você não é tão interessante, porque você não sabe o que vai acontecer lá dentro do sistema. Você tem uma ideia, você tem análises de água para você monitorar, para você acompanhar isso aí, mas com esse equipamento, uma vez que você troca, e você troca o seu tratamento químico ali para uma condição de um make-up com uma qualidade um pouco inferior, você consegue ver se isso está atacando ou não. Então, se acontece uma troca por uma água com menos qualidade, também com menos investimento, e você consegue ver que isso não está interferindo tanto no seu processo, ou está interferindo a um ponto aceitável, ou você trocou o seu tratamento e conseguiu ver que vale a pena investir um pouco mais em tratamento para você economizar um pouco mais de água, isso pode ser bem interessante, tá? E também pode otimizar o custo para você não fazer uma sobredosagem no seu sistema. Ele também vai otimizar a produtividade do operador na planta, porque uma vez que o operador não precisa ficar fazendo paradas no sistema, ele não precisa perder muito do seu tempo ali para ficar checando os processos, ele consegue ver isso rápido, consegue ver isso no celular,
e sabe que a planta está legal, o seu operador pode trabalhar em alguma coisa mais importante do que ficar olhando esse equipamento. Ele reduz a exposição a produto químico, né, e a manuseio, né, porque o sistema já vai estar bem monitorado, você não precisa fazer, por exemplo, uma dosagem de choque para reduzir um problema. E também reduz o impacto ambiental, porque você sabe o quanto você está tratando ali, o quanto de produto você tem que colocar. Você pode trabalhar com ciclos mais altos e gastar menos água numa purga, então isso vai reduzir, sim, esse impacto. Tá? E aqui, já não é mais um teste de laboratório, aqui é um teste real que aconteceu, e essa planta era uma planta de geração de energia, e aqui a gente tinha um sistema que a nossa empresa tratava, utilizando a nossa tecnologia TrueSense, junto com esse equipamento TrueSense Monitor. Então, esse equipamento ele já controlava as dosagens de acordo com o programa de tratamento, menos o sistema de pH, né, o sistema de controle de pH, isso era feito pelo cliente, por essa planta. Eles tinham toda a malha analítica deles. O nosso equipamento, como ele lê pH também, não esse que eu estou falando, mas o nosso outro equipamento que estava instalado, ele também tem uma leitura de pH, essa análise era feita em redundância. Então, aqui, a gente tem um processo trabalhando bem, até que aqui no ponto 1, acontece uma falha no controle de ácido do cliente. Né, que isso pode ser por um problema de bomba, pode ser por um problema de analítico, né, alguma coisa aconteceu, mas o controle de ácido falhou. E o nosso equipamento, como ele monitorava o pH, ele identificou isso aqui. Então, você tem aqui o azul, é o pH. Tá? Então, você tem aqui um aumento de pH quase que instantâneo aqui, e depois ele um aumento mais brando, mas você tem um aumento de pH num tempo muito rápido aqui. E o que acontece? Se você pegar aqui o gráfico vermelho, ele é o gráfico do fosfato. Fosfato é uma das análises que o nosso equipamento faz, o TrueSense 2. Ele vai começar a cair, por conta já desse aumento de pH, o fosfato começa a cair. E esse verdinho aqui, esse é o fator de limpeza que eu comentei com vocês. Então ele estava aqui bem alto, e quando aconteceu esse problema de ácido, ele começou a cair. Então a gente tem aqui do 1 até o 3 aqui, né, uma queda bem brusca. Né, e a gente está falando em um dia, né, de um dia para o outro. Então, assim, foi um problema pontual, mas que aconteceu e ele deu uma queda considerável no sistema. E aí aqui no ponto 3 foi quando se restabeleceu, né, o controle de pH, e o pH começou a cair até atingir níveis normais. Aí conforme ele vai caindo, o fosfato volta a trabalhar em níveis normais e o fator de limpeza ele começa a ficar estável, mantendo aqui de acordo com o sistema, mantendo o trocador parando de sujar, vamos dizer assim, né? Ele fica nas mesmas condições. E aqui você tem a foto do corpo de prova, de como ele estava, né? Essa foto da esquerda, e como que ele ficou. Então, assim, é bem visual esse sistema. Você tem a parte ali para o operador, ele consegue ver isso aqui, e você tem a parte muito importante, que é o fator de limpeza que você está vendo no seu celular. Isso pode, com certeza, né, você pode colocar alarmes aqui para caso aconteça alguma coisa, para você atender rápido. Aqui a gente está falando de um dia para outro, tá? Mas isso aqui poderia ser mais. Se de repente é uma planta que não tem um sistema de automação ou não tem um sistema online, talvez um operador não tivesse visto de um dia para o outro. Né? Se isso pudesse tomar 2 dias, imagina isso aqui o dobro. Então, assim, você teria um problema ali no seu trocador de calor que você deveria já ter que, possivelmente até uma falha catastrófica, em caso de você não ver. Então, isso te mostra um resultado ruim para que você consiga trabalhar de forma antecipada e não ter problemas maiores no seu sistema. Tá? Bom, pessoal, isso era o que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem os nossos contatos, tá? Tanto da Rafaela quanto o meu. E então, todas as dúvidas aí, como a Karina falou,
ela vai passar para a gente por e-mail, a gente vai responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. E, Karina, aí fica com você agora aí a palavra. Legal, Otávio, muito bom, muito obrigada, deu para entender direitinho. Não teve nenhuma questão aí, nenhum questionamento, a não ser da Kessia, que eu vou mandar para a Rafa, que foi na parte dela, mas não teve nenhum questionamento, tá? Eu já mandei para todo mundo o link da pesquisa de satisfação do webinar, e eu agradeço a Suez por estar participando aí mais uma vez do webinar, e está com a gente aí sempre, com a BM. Agora eu vou passar a palavra para o Leal, que ele quer fazer o fechamento, tá bom? Muito obrigada aí a todos, obrigada a você, Rafa e Otávio. Tchau, tchau. Rafaela e Otávio, muito obrigado pela participação de vocês aí nesse momento que a gente está passando. Eu acho que foi muito interessante. Eu que trabalhei dentro de usina siderúrgica durante muitos anos, e a importância de tratamento de água. Aí você fala num tratamento desse aqui, a distância, controlar pH, controlar... É impressionante. Eu fiquei só com uma dúvida aqui. No primeiro gráfico que a Rafaela mostrou, que aparecia lá que a principal preocupação dos CEOs é a redução de custo, quanto que um sistema desse é implantado, quanto reduziu de custo e a confiabilidade para o cliente, né? Que eu acho que aumenta a confiabilidade demais aqui com o resultado para o cliente. Mas foi muito bom aprender mais essa aqui, que eu não sabia. E acho que para todo mundo que participou, nós tivemos quase 60 pessoas aqui participando, acho que é um número bastante bom. E parabéns para vocês, e mais uma vez, obrigado, e obrigado a Suez também aí. Obrigado, Karina. Leal, eu queria agradecer você e a Karina também por darem essa oportunidade para a gente, da Suez, poder falar aqui. E só comentando do que você falou, do quanto economizou de custo, não é só o custo da operação, se um equipamento, se um sistema desse para, quanto é que custa um dia parado, ou então se você precisa trocar o equipamento por causa de incrustação, quanto é que custa aí tudo isso, né? Então tem vários custos atrelados aí. Mas eu queria agradecer a ABM a essa oportunidade aí de estar dando a gente poder falar. Rafa, só complementando aí, essa questão de valores, né, de quanto isso pode reduzir. O caso que eu comentei sobre o pH, que a gente descobriu no fim de semana e conseguiu contornar a situação, eu tive essa curiosidade de saber se o pessoal tinha uma estimativa. O pessoal me falou assim, se o sistema para por conta de um descontrole de pH, se chega a um descontrole a ponto de parar a produção, a gente está falando em milhões. A casa dos milhões. Eu falei, bom, então acho que valeu a pena todo o investimento que foi feito aí, né? Então, o pessoal foi um caso real que o pessoal gostou, tanto que a gente está nesse mesmo cliente aí há mais ou menos uns 8 anos. Muito bom. Parabéns aí, mais uma vez. Muito obrigado pela informação aí. Um abraço para vocês, muito obrigado. Obrigado, Karina. Obrigada a todo mundo, obrigada, Leal. Tchau, tchau, até a próxima, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.